Boa tarde, meus amigos. Boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Rosane de Andrade. Gente, hoje eu vou fazer aqui com vocês. Primeiro deixa eu dar um recadinho. Um beijo no coração de todos que já estão por aqui. Um beijão para todos que estão chegando, porque tem muita gente chegando. Sejam muito bem-vindos, tá, gente? E para quem já está aqui me acompanhando já há algum tempo, um beijo no coração, tá? Olha, para vocês, minhas amigas que gostam de plantas, o mês passado não, gente, o vídeo passado já tem 2 vídeos, tá? Já tem 2 vídeos que eu mostrei aqui os adubinhos que eu comprei para minhas plantas, o Forte Cálcio, que é para fortalecer as plantas, né, para as plantas ficarem mais fortes, sobreviver a alguma praga que às vezes está atacando ali. Ela mais forte, com forte cálcio, ela fica um pouquinho mais forte. E vou mostrar para vocês, talvez nesse vídeo não vai dar, porque esse vídeo vai ser um daqueles vídeos grandes, porque é uma cuia bem interessante que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Então, nos próximos vídeos aí, eu vou mostrar mais um pouquinho eu vou falar sobre o substrato da flor de maio, e aí eu vou mostrar umas curiosidades para vocês sobre a flor de maio, e aí eu mostro para vocês como estão as minhas samambaias depois da aguinha de cálcio que eu coloquei nelas, tá? Então, o mês que vem já é o mês dos pais, né, gente? Agosto. Então, um abração aí especial para você que é papai. E eu vou falar para vocês aqui agora os materiais que nós vamos usar para fazer uma cuia boa, uma cuia toda orgânica e que não vai precisar. Eu já fiz um vídeo aqui. Ficou bem interessante a cuia, mas eu peguei uma cuia no plástico, né? E encapei com uma fibra de coco, com as cascas do pés de coco, que eu lavei com cloro. Eu lavei bem lavada para tirar o tanino, mas eu cobri o vaso, a cuia de plástico. Hoje eu vou fazer diferente, gente. Hoje, usando esse arame fino, vou aproximar aqui para mostrar para vocês direitinho. O bom, gente, é usar esse arame mais grosso aqui. O meu tá todo em formato assim tá todo meio arredondado, todo desenhado o arame, mas não foi eu que fiz ele assim não, gente. Isso é porque o arame estava meio embolado, então eu não consegui esticar ele todo direitinho. Eu vou dar uma aproximada para mostrar para vocês o que nós vamos precisar para fazer uma cuia. Essa aqui tá sem a tela ainda, vazada, toda vazada. Um arame grosso aqui embaixo e esse arame mais grosso aqui em cima. Aqui no meio é arame fino cozido, mas eu dobrei. Fiz isso que tá aqui, essa armação. Agora eu vou usar a telinha de galinheiro, essa telinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, Gente, a telinha mais fechadinha que vocês encontrar por aí, vocês compram para fazer esse trabalho, porque é bom com a telinha bem fechadinha. Nós vamos pegar essa armação, mas eu vou explicar do comecinho para vocês como fazer. Nós vamos pegar essa armação, colocar uma tela nela. Depois, eu já estou preparando aqui as fibras. Deixar a minha tela aqui atrás. Eu já estou preparando a fibra tanto a fibra aquelas que eu tiro do pé do coco, quanto a da casquinha do coco. Eu estou preparando todas as duas. A da casquinha do coco é chip de coco, né? Que eles vendem, aqueles pedacinhos da casquinha do coco. Depois eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Eu estou lavando, da casquinha do coco eu estou lavando, já pus um pouco de cloro na água, já despejei, sai uma água, gente, super escura, igual água de café. Aí agora já está clarinha a água, e depois eu vou colocar no sol, vai secar bastante,
E só depois de bem sequinha, eu vou pedaçar mais um pouquinho para poder colocar aqui, nessa fibra, nessa cuia toda revestida com... Essa tá toda revestida já, ó, com tela, ó. Tá vendo? Aí aqui agora é só colocar as fibras de coco. Eu vou forrar, eu acho que eu vou forrar um pouquinho com... Lá no fundo, até mais ou menos na metade, eu vou forrar com um TNT, um material que deixa a água passar com tranquilidade, sabe? Eu vou forrar só para algum substrato que eu colocar, eu vou pôr bem pouco substrato. Gente, porque, deixa eu falar para vocês, flor de maio, orquídea, cacto orquídea, essas plantas, elas não gostam de terra, né? O substrato delas é o quê? É coisinhas, é pedrinha, é casquinha de pinos triturada, chip de coco, pedaço de tronco velho, podre, só não pode ter praga, bicho, né, broca, aí não pode ter. Mas elas adoram aquele pauzinho podre. Vou fazer uma cuia dessa para o meu cacto orquídea, que ele está crescendo demais. Há um outro que fica lindo num chachim desse aqui, num chachim não, nessa cuia aqui toda de tela, com substrato bem orgânico, chip de coco, fibras de coco. O que fica muito bonito é o... Gente, eu vou falar chifre de veado porque eu esqueci o nome científico dele, tá? O chifre de veado. Eu vou numa casa para gravar para vocês, tem um chifre de veado enorme, que você nem vê onde ele está plantado mais, de tão grande que ele está. O meu também vai ficar assim. Daqui a alguns 2 anos, mais ou menos, ou 3, ele vai estar nesse estado, porque ele já está crescendo bastante. E eu vou colocar ele numa dessas cuias. Eu vou fazer no mínimo umas 3 para começar. Depois eu vou fazer mais, gente, porque a ideia é bem boa. Isso é muito bom, e essas plantas que gostam de grudar nas árvores, que nem orquídea, cacto orquídea, flor de maio, às vezes a gente fica tão preocupada com o substrato da flor de maio, e vocês não sabem como é muito mais fácil. Flor de maio gosta de um tronquinho de árvore também. Eu vou mostrar para vocês no meu quintal, que onde caiu um brotinho, brotou no meu vaso, brotou no vaso da minha palmeira, gente, que eu tenho, brotou lá embaixo no vaso, eu vou mostrar para vocês. E num outro tronco, tinha um tronco meio velho que estava por baixo das minhas flores de maio, na sombra, na sombra não, meio a meio, porque a bougainville dá uma sombrinha, né? Dá uma sombrinha, mas também dá um solzinho filtrado. E as minhas flores de maio ficam muito bem ali debaixo dele. Aí quando cai um galinho, eles estavam caindo nesse tronco e elas estão brotando no tronco. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas agora eu vou aproximar a câmera aqui, porque eu vou iniciar essa cuia orgânica que nós vamos fazer. Usando arame, ó, um arame menor, um outro arame maior. Lembrando que se você tiver facilidade, o bom é com esse arame mais grosso aqui, ó. Gente, eu não sei o número, vou mostrar para vocês. Esse é bem grosso, tá vendo? Tem gente que faz varal com esse arame aqui. Mas ele é grosso, ó. Só que o meu alicate estava muito ruim, não consegui cortar mais o meu arame grosso. Então eu dobrei o arame mais fino, aquele arame cozido, umas 2 ou 3 vezes. Mas lembrando, gente, que isso aqui ele é mais fraco, né? O bom, ó, o fundinho da cuia é mais fina e aqui abre, né, ó, em cima, a de cima é maior. Eu vou falar para vocês quanto tem aqui de diâmetro. E esse aqui com arame mais grosso. Agora nós vamos colocar a tela nele. Mas primeiro eu vou falar para vocês como vocês montam. Bom, primeiro de tudo você tem que decidir qual o tamanho da sua cuia que você quer. Eu tenho muitas plantas que já estão bem grandes, então cuia pequena para mim não é interessante, mesmo porque se for para deixar em cuia pequena, eu deixo naquelas cuias, né, que eu já tenho lá embaixo, aquelas cuias pequenas, mais ou menos desse tamanho assim, né, que todo mundo conhece.
Mas eu quero umas cuias grandes e uma cuia com material orgânico para dar mais vida às plantas, né? Aí eu nem preciso pôr tanto substrato dentro na planta, porque se a cuia for revestida com fibra de coco e tiver chipzinho ali dentro, chip de coco, vai ser ótimo para as plantas. Então eu só vou ver se eu consigo medir isso aqui só para falar para vocês quanto tem. Depois eu vou deixar aqui. Gente, deixa o like de vocês aí, tá? Deixa o joinha, faz qualquer comentário aí para quem gosta dos meus conteúdos, porque eu vou fazer conteúdos bem mais interessantes, gente. Eu tô aqui só no começo, eu tô só no aquecimento, tá? Então eu queria pedir para vocês para deixar o joinha e deixar um comentário. E outra coisa, já falei antes aqui, vou repetir. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, vocês podem me falar aí. É até bom que eu vou sabendo o que mais que vocês gostam, né? Aí vocês dizem para mim, eu prefiro que você faça conteúdo tal. Vai ser mais fácil para mim, né? Então, pode deixar sugestões, tá? Pode deixar sugestões. E não esqueça do like. Um abraço para todo mundo que está chegando novo aí. Agora eu vou colocar a câmera aqui mais pertinho para me mostrar para vocês o arame direito. Olha, esse vai ser o fundo da minha cuia. Vou deixar aqui embaixo falando a medida para vocês. E essa aqui vai ser a boca dela, que ela vai abrir. Tá vendo? Eu vou deixar mais ou menos de uma altura assim, ó. Gente, eu estou sem a minha fita aqui. Eu carreguei a minha fita métrica lá para baixo. Eu não estou com ela aqui. E nós vamos usar esse araminho aqui, esse arame cozido, para poder fazer uma estrutura aqui, tipo essa, ó. Tá vendo? Olha, o fundo, a boca, os arames em volta, só tá faltando a... Vou falar uma coisa para vocês. Vocês medem todos os arames que vocês forem colocar para ficar todos da mesma altura, tá? Para a cuia não ficar torta. Gente, para mim aqui, eu até não fiquei medindo tanto não, sabe? Porque eu não estou me importando muito se um lado ficar um pouquinho mais torto do que o outro, não. Porque depois, na hora que a gente planta, a planta tem lado que ela tem uma caída, né? A planta cai para um lado, o outro lado não tem, galinho caído. Então a planta mesmo acerta a cuia depois, então não me importei muito com isso não. Agora, para ligar a parte de baixo com a parte de cima, eu coloco o arame aqui na parte de baixo, enrolo bem. Lembrando, gente, que se vocês tiverem facilidade para cortar aquele arame grosso, é melhor o arame grosso. Ó, e aqui em cima eu prendo a parte de cima. Só que aí você olha o tamanho que você quer a sua cuia. Eu quero as minhas maiorzinha do que as de plástico que eu tenho. Aí você vê o tamanho que você quer e prende aqui em cima. Prende a cuia aqui em cima. Deixa eu ver se tá da altura da outra. Tá mais ou menos da altura dessa aqui mesmo. Aí sobrou, a gente dá mais uma volta com esse que sobrou. Deixa eu pegar mais um pedaço aqui. Eu tô fazendo com ele dobrado assim, gente, porque vocês sabem que depois essas cuias, elas vão tomar muita água, porque a gente vai molhar as plantas. Então esse arame aqui vai tomar água. E esse arame que eu tô fazendo, essa cuia minha aqui, esse arame tá muito fino. Então com o tempo ele pode apodrecer muito rápido, né? Por isso que eu tô fazendo ele dobrado assim. Mas aí você tendo um alicate aí na sua casa, um alicate melhor, porque eu tô sem ferramenta aqui, meu alicate tá muito ruim. Ele não cortou o arame.
esse arame mais grosso. Aí eu tive que fazer com fino mesmo. Mas você tendo um alicate bom, ó, a gente prende de um lado e do outro, que aí a nossa cuia já vai ficando quietinha aqui, ó. Tá vendo? Você mede aqui, um lado com o outro, para deixar os dois lados iguais. Dá a volta no arame. Ó. Eu acho que esse lado de cá tá menor. Aí eu vou aumentar um pouquinho. O bom é você pôr bem direitinho, bem medido direitinho aqui, ó, para você aproveitar, tá vendo? Aí esse subiu e já vai voltar, ó, aqui para baixo. Eu já vou prender ele aqui depois, com o próximo. Esse daqui também eu dou umas 2 voltas e venho com ele aqui para baixo. Esse aqui, como já ficou num tamanho maior, ó, tranquilamente já dá para me dar uma voltinha nele aqui embaixo, laçar ele, para firmar. E depois, gente, você vai acertando, tá? Porque ainda mais esse aqui, com esse arame fino, vai ficar toda torta a nossa cuia. Mas aí vocês vão acertando depois com a mão, para ficar direitinho. Agora eu vou pegar um outro pedaço com esse arame aqui. Esse arame mais grosso, ele é firme, mais duro. Então a cuia fica mais certa. Esse daqui vai ficar bem torto, mas não tem problema não. Isso aqui é para plantar, nós vamos ainda pintar. Depois de tudo, nós vamos pintar. Eu vou pintar de preto a minha cuia. Aí a telinha e esse arame vai ficar todo pretinho. Por isso também, se tiver algum, seu arame tiver meio feinho aí, não tem problema não, porque vai ser pintada essa cuia. Agora eu vou ter que cortar esse meu arame aqui. Então eu dobro ele para ficar mais forte, que é um arame muito fino, né? Fraco esse arame aqui. Esse arame cozido, eu vou descobrir o número desse arame para falar para vocês, que eu já fiz vários trabalhos com esse arame, e eu não soube falar a numeração dele. Que não foi eu que comprei, gente, então eu não perguntei. Esse aqui é lá do... Esse arame foi que a gente comprou para fazer alguma coisa em casa, e esse eu fiquei para mim, porque o meu esposo implica demais comigo que eu faço isso aqui com arame, olha. Tenho paciência, gente, ele enrola um pouquinho, eu puxo e vou cortando, aí ele embola tudo assim, ó, mas é para mim usar, não importa muito não. Aí aqui, esse aqui, eu já vou pegar essa ponta, já vou amarrar essa pontinha que ficou solta aqui, ó. Com essa pontinha do outro que eu venho, eu já amarro esse que ficou soltinho aqui. E já amarro o próximo. Só que assim, você não pode deixar uma ponta para trás. Tem que passar essa pontinha aqui, ó. Deixa eu tirar tudo para mostrar para vocês. Eu vou passar o arame que eu trouxe agora, só que ele tá com a ponta sobrando. Eu vou cortar para ficar igual, da mesma... As duas pontinhas do mesmo tamanho, sabe por quê, gente? Não é bom você deixar a ponta de arame aqui depois não, para não espetar o dedo. Ó, passa aqui para prender, aí dá várias voltinhas aqui. Se ficar uma pontinha para cima, você pega um alicate velho aí e amassa aqui, ó. Nós vamos prender essa armação de arame aqui na nossa base. Ó, vocês podem medir para ficar todas aqui, ó, do mesmo tamanho, da mesma altura. Eu vou pegar, assim que eu pegar a minha fita, eu vou medir aqui para vocês e vou falar quanto que a minha está medindo. Firma aqui e toda vez que vocês forem fazer esse nozinho, se der uma pontinha, vocês pegam um alicate, gente, e amassa, tá? Não deixa essa pontinha para fora, porque depois pode furar a mão de vocês. Pode furar o dedo, né, a mão, quando a gente for manusear o xaxim ou mexer na planta. Aqui eu vou cortar mais um pedaço desse arame. A gente pode cortar o arame com uma tesoura velha, tá? Você só não pode pegar a tesoura boa que você tem aí de cortar tecido, de fazer o seu artesanato, para cortar o arame. Mas uma outra tesoura mais velhinha, você pode cortar o arame com ela. Porque o meu alicate está ruimzinho, então eu tô cortando com uma tesoura mais velha.
Tesoura que eu não corto meus tecidos. Aí dou uma torcida assim, ó, no arame. Quantos arames é o suficiente? Até você ver que a sua cuia está bem firme. A minha aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arames assim traçados, tá? 12. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui e venho com vocês na hora de pregar a telinha. Aqui ficou curto, eu não vou forçar para minha cuia não entortar. Eu vou colocar outro arame aqui para chegar no lugar. O próximo eu venho com ele um pouquinho maior e eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Gente, a cuia parece bem feia, bem desengonçada, enquanto a gente está traçando aqui os arames, mas depois fica muito bom, tá? Porque nós vamos fazer com chip de coco, com fibras tirada do tronco do pé de coco, vai ficar muito bom essa cuia, é uma cuia toda orgânica. Quando você vai comprar aí, ai, deixa eu sentar um pouquinho, tô cansada. Quando a gente vai comprar aí, gente, nos empórios da vida, nas lojas que vendem esse tipo de xaxim, de cuia orgânica, são caríssimas, né? Tá mais de R$100 uma cuia grande, do tamanho dessa que eu tô fazendo aqui, ó. Aí ela tem uma plantinha artificial por fora, você pode pôr plantinha artificial na sua. A minha não vai ter necessidade, porque as minhas plantas que eu vou colocar aqui, gente, estão tão grandes que não tem necessidade de eu colocar planta artificial não, que as minhas plantas naturais estão grandes demais. Aqui que eu falei, ó, aqui ficou faltando um pedacinho para chegar até aqui. Aí você, próximo araminho, você faz um pouquinho maior, põe uma emendinha nele aqui, torce, pega um alicate, acaba de acertar essas pontinhas, e aí traça ele aqui, ó, né? Vem com ele aqui. Aí deu o tamanho, você vê que já ficou do tamanho do outro, que não vai ficar menor. A gente passa aqui, dá umas 2 ou 3 voltinhas para firmar. E volta aqui em cima. Volta aqui em cima. Aqui eu já até fechei um círculo do meu, tá vendo? Já fechei o círculo. Aí você acerta com a mão, ele fica todo torto assim quando a gente está trabalhando com ele, ó. Isso é arame, né, gente? Você vem, vai acertar ele aqui, as bordas do seu xaxim. Ó, aqui já passou aqui, mas é bom dar uma voltinha ou duas aqui, ó, para ele firmar no lugar aqui. E volta aqui embaixo. Ó, firmou, volta aqui para baixo. Não tem costume de mexer com ela, toma muito cuidado que ela fura a mão da gente. Quando eu comecei a mexer com essa tela, gente, eu furava muito mesmo a minha mão. E se você tiver uma mão muito sensível, que não tiver acostumada, né, gente, a mexer com planta, não está acostumada a fazer nada no quintal, sua mão é muito delicada, usa aquela luva, uma luva grossa. Não sei se é de couro, tem uma luva de couro aí no mercado, que meu esposo tem quando ele vai pegar alguma madeira pesada, que tem ferpa, quando vai fazer uma cerca de arame, ele coloca aquela luva, tá? E a gente também, quando vai pegar alguma coisa aqui em casa, tem alguma coisa que possa machucar a mão, a gente coloca a luva. Olha, fica assim, meio torta. Agora,
Se você quiser medir com a fita, você mede. Coloca o seu armação aqui por cima da tela, ó, e vê aqui, e vê quanto é que pode enrolar a tela, se você não tiver com a fita métrica. Se você tiver com a sua fita métrica aí, você mede, que é bem mais fácil. Eu não peguei a minha fita. Vê a largura aqui da cuia. Aqui, encontrei aqui, ó. Então, eu venho marcar aqui. É aqui assim, mais ou menos, ó. Só o que que acontece? Na parte de baixo, a minha cuia é mais estreita. Aí, toda vez que vocês mexerem com esse arame, vocês vão ter que dar uma acertadinha, que fica todo desengonçado. Na parte de baixo, ela é mais estreita, depois ela abre. Então, o certo é a gente cortar a nossa tela, assim, abrindo um pouquinho para a parte de cima. Espera que eu vou explicar para vocês como que é. Deixa eu ver onde foi que eu marquei aqui. Aqui eu vou cortar, então, eu vou cortar, ó, vou abrir um pouquinho, mas vocês podem medir aí que dá mais certinho. E a altura? Aí a gente mede aqui. Aqui é a altura mesmo, não precisa ser maior não. Só deixa uma pontinha da tela aqui embaixo, deixa uma pontinha pra gente grudar ela aqui, ó. Vou fazer o acabamento depois, tá? E aqui vai ter um fundo também de tela. A altura é essa altura aqui, ó. Você deixa passar um pouquinho para poder grudar em cima também. Uma tesoura mais velha a gente corta essa tela. Cuidado com essas pontas aqui quando você estiver cortando, que isso aqui corta a mão da gente. Pronto. Meço aqui, confiro, né? Se aqui for emenda, aí o que que eu vou fazer? Eu coloco sempre aonde tem um araminho, para me vir aqui dar o acabamento, ó. Dobro para dentro, passo pelo arame e ponho as pontinhas para cá. Pego com o alicate. Deixa eu ver onde foi que eu deixei meu alicate. Tá aqui, vou pegar meu alicate. Alicatezinho de unha mesmo que eu uso aqui, gente, que eu acho melhor. Ó, essa pontinha aqui, eu pego ela por aqui, ó, e passo aqui por cima. Pego as pontinhas daqui, passo para cima, dou volta no arame aqui, ó, se tiver tamanho. E passo cá por cima, para poder laçar esse arame daqui e fazer um acabamento. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, a gente pega aqui, ó, puxa a pontinha, passa em volta desse arame e depois você vem com o alicate e amassa a pontinha, para não ficar essa ponta para cima, para não machucar sua mão, ó. Puxei, dou a volta. Pode dar 2, 3 voltinhas, se você conseguir aqui, ó. Dá a voltinha aqui no arame, ó. Aí pronto, ficou preso. Aí aqui a gente vai rodar agora, vai girar aqui. Se você quiser fazer o fundo primeiro, aí aqui vai sobrar aqui no fundo, ó. Aqui no fundo sobra porque é mais estreito. E essa tela também, depois a gente pode amassar ela aqui, para ela poder ficar aqui onde está mais estreita. É só depois que a gente vir fechando aqui assim, ó, a gente vem dobrando, vai amassando ela aqui onde ela está sobrando. Primeiro deixa eu acabar aqui, fazer um acabamento aqui. Primeiro você mede a parte de cima, que é mais larga. Mede a parte de cima, que não pode faltar na parte de cima.
parte de cima é mais larga, a nossa cuia abre, né? Na boca. Aqui eu acho que não vou precisar nem de cortar, não. Parte de cima acho que tá na medida, ó. Aqui terminou, olha aqui onde eu comecei, agora eu termino essa aqui, ó. Pego esse arame, passo por dentro aqui onde eu comecei a minha tela, puxo o alicate e dou 2, 3 voltinhas aqui, ó. Aí esse segundo faz a mesma coisa. Ó, amassa, vai amassando essas pontinhas aqui, ó, que estão para cima, vai amassando para dentro para encaixar aqui na cuia, né? Ó, vai dobrando tudo assim para dentro. Depois você puxa com o alicate, ó. Vai dobrando aqui as pontinhas. Parece que ficou até um pouco apertado. Poderia ter sido um pouquinho maior aqui. Aqui, tá vendo, ó? Poderia ter sido um pouquinho maior. Tem lugar que o arame tá até dobrando. E eu queria essa cuia bem grande, que essas cuias aqui são para plantar aquelas plantas minhas que crescem demais, cacto orquídea, rabo de macaco. Essa cuia é para isso, uma cuia grande, que vai ter substrato como chip de coco e fibra de coco. Então eu quero ela pauzinho podre, casca de pinos triturada, tudo isso eu vou pôr aqui, ó. Agora aqui embaixo, como ela é mais estreita, aí sobra um pouquinho, mas eu vou amassar ela aqui para ela ficar ajeitar no lugar direitinho. Se passar muito aqui, a gente corta. Eu vou só fazer aqui uma prévia, vou dar uma dobrada aqui para me ver como ela vai estar ficando. Ó. Mas aí aqui a gente tem que ir dando uma ajeitada nela assim, para ela ir chegando no lugar. Ó, tem lugar que vai dar uma dobradinha, que a parte de cima é mais larga. Vai dobrando, ó, as pontas aqui para baixo. Depois a gente vai puxar tudo com o alicate. Depois você acerta a sua cuia aí, que ela vai ficar toda torta. Depois a gente tem que acertar. Gente, se você quiser costurar aqui, ó, passa um arame desse liso, desse arame cozido que você preparou. Que às vezes a gente, pode ser até o que passou aqui, aquela minha cuia menor foi com esse fino, né, que eu fiz, ó. Você passa ele aqui, ó, entra aqui, ligando a tela a esse arame que tá passando aqui, ó. Tá tipo uma costura, ó, você faz tipo uma costura. Sabe para quê? Para deixar a nossa cuia mais justinha e para segurar o arame, a tela aqui, ó. Se der um nozinho, vocês puxam. Ó. Vai passando ele aqui na tela, passa aqui pelo arame, só para firmar, gente, ó. Eu aconselho vocês, depois que fizer esse trabalho aqui, que mexer com essas coisas assim, vocês passam um hidratante nas mãos, tá, gente? Porque deixa a mão da gente ressecada, às vezes mexer com essas coisas, né? Passa um hidratante na mão. Aqui a gente pode deixar ele aqui, que eu vou ainda emendar aqui o pedacinho daquela tela que não deu aqui, tá? Ó, passa o arame aqui em volta, que vai firmar o arame, o nosso arame aqui, ó, na tela. Aí vai ficar mais firme. Agora eu vou pintar
Então, pessoal, as minhas cuias ficaram prontas. Vocês desculpem aqui a cara da pessoa, tá? Porque hoje, gente, eu tô muito cansada. Eu saí, eu levantei, acordei muito cedo, não consegui dormir mais. Então, ó, eu tô com bastante olheira. Vocês desculpem a cara da amiga aí. Saí, sabe? Já saí, fui com o marido no médico, voltei. Inclusive, aí eu estou mostrando a cara aqui para vocês, porque eu quero falar um negócio para vocês. A cuia de vocês vão ficar muito mais bonita, pode ficar muito mais bonita do que a minha. Eu não sabia, porque senão eu teria passado para vocês desde o início aqui. Gente, eu estava fazendo uma pesquisa hoje na Temu. Eles vendem essas bases que eu fiz aqui para o vaso, que eu falei para vocês, que é melhor com aquele araminho cozido, aquele mais grosso, porque fica melhor, fica mais firme. Gente, eu vi lá hoje que vende umas bases. Quem quiser comprar, não precisa ter esse trabalho de fazer na mão igual eu fiz. Já tem a base toda redondinha, gente. Tem que ser esse material, né? Porque depois você vai molhar as plantas. Se for plantas naturais para ser colocado nessa cuia, então tem que ser essa base. Eu vou deixar aqui para vocês verem aí. Se quiserem fazer com essa base, não precisa de fazer com o arame que nem eu fiz. As minhas, como eu falei, ficaram assim umas cuias tortas. Inclusive a maior aqui que eu fiz, que eu acho que eu vou colocar. Ou eu vou colocar o meu cacto orquídea nela, ou então vou colocar meu chifre de veado. Ela ficou bem torta porque eu fiz aproveitando bastante, eu tinha bastante tela aqui de sobra. Aí eu aproveitei tudo e coloquei nessa cuia. Agora eu vou baixar aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente, olha a minha cuia aramada com telinha, ó. Tá vendo? Se vocês comprarem esse suporte que eu vi, essa daqui ficou até bonitinha porque ela ficou meia, deu tipo um desenho, tá vendo? Na ferragem, então fica assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Você vai forrar, é claro, aqui, né, para poder plantar. Você pode forrar com sombrite, depois vir ainda com uma TNT, aí você coloca a TNT preta, né, gente, para ficar tudo bonitinho. Olha, tem também, se você não quiser machucar sua mão com essa telinha aqui, porque uns furinhos no dedo a gente leva, tá? Eu furei aqui, furei por aqui em um desses dedos, mas nada que a gente não supere rápido. Ó, essa outra telinha é de plástico, então ela não dura muito tempo. Mas para forrar aqui, ó, pode ser que sirva, ó. Tá vendo? Aí a gente forra com essa telinha. Eu vou cortar ela um pouquinho aqui porque ela tá muito grande. Vou cortar ela porque ela tá muito grande. Tem que ser mais ou menos só no fundo mesmo, assim, ó. A gente corta essa telinha de plástico. Vou tirar um pouquinho nela aqui, ó. Umas pontinhas, deixar ela mais arredondada. Olha, gente. Aí a gente dá mais uma forradinha na nossa cuia. Ficou bonita. Olha só, gente, eu coloquei mais um materialzinho aqui para forrar, porque quando eu for plantar essa planta minha nessa cuia, são aquelas plantas, tipo que eu já falei para vocês, tipo uma flor de maio, tipo uma flor, um cacto orquídea, uma orquídea, né? Uma orquídea grande que você tiver que gosta de um pedacinho de pau podre. Deixa eu mostrar para vocês agora o chip de coco. Esse daqui, essa casquinha aqui, ó, a gente tira do tronco do pezinho de coco. Aí você dá uma repartida nela aqui, ó. E o que que nós vamos fazer com essa fibra aqui? Encher essa cuia aqui, ó. E outra coisa que eu uso, que ajuda também a segurar o substrato
a terrinha aqui para não escorrer do nosso vaso. Eu uso coador, esse coador aqui, ó, de café. Ó, eu lavo, tá, gente, para tirar o açúcar do café. Eu aproveito o pó de café. Teve uma amiga minha aqui que falou para mim, comentou que o pó de café é bom para usar nas plantas. Eu já uso, minha amiga, só que eu lavo porque o meu café é com açúcar. Então eu lavo por várias vezes aquele pozinho, sabe, do coador, do filtro, né, de papel. Lavo várias vezes, despejo tudo num potinho, deixo secar. O coadorzinho também eu deixo secar no sol. Quando ele tá sequinho, eu aproveito também para forrar a minha cuia, ó. Aí depois, só que tem que colocar mais, né, gente? Aqui não tá muito bem forradinho, não. Ó, aí aqui eu vou encher de fibra de coco. Ah, deixa eu continuar mostrando a casquinha, ó. Isso aqui são as fibras do tronco, olha quanto, ó. Lavei tudo com água sanitária, deixei uns 3 ou 4 dias no molho. Com água sanitária eu deixei um dia ou 2 só. Fui lavando, eu trocava a água, ó, aí você usa essas peças maiores para colocar assim, ó, para evitar que a terrinha, se tiver bem pouca, né, gente? Porque essas plantas que eu falei para vocês aqui, eu vou plantar nessa cuia, pode ser também um rabo de macaco. O rabo de macaco ainda vai precisar de um pouquinho de substrato, de uma terrinha. Mas a maior parte dessas plantas que gostam desses materiais aqui, ó, olha aqui uma grande, olha, tá vendo? Isso aqui também ajuda, ó, a forrar a nossa cuia, ó. Se você colocar isso aqui, ó, olha só. E as plantinhas vão amar isso aqui, gente. Agora, isso aqui agora, deixa eu mostrar a fibra, o chip de coco. O chip de coco é daquela casquinha do coco, casquinha a parte de dentro, olha. Isso daqui ainda tem da fibra misturada ainda. Isso aqui, na verdade, ainda está até acabando de secar, não está totalmente sequinho. Olha só isso aqui, gente, é daqui que eles fazem aquelas fibras, aquele chip de coco que a gente compra pacotinho. Ó, pode partir, se você quiser partir mais ele, olha só. Agora tem que terminar de secar, né, gente? Isso aqui ainda não tá bem sequinho, não. Eu vou colocar lá no sol, eu acho que agora é só amanhã. Porque aqui na minha cidade, gente, o sol já tá escondendo já. Já são quase 4 horas da tarde e hoje o sol não veio muito forte, não. Eu estava dentro de consultório, cheguei em casa tem pouco tempo, então não estava vendo o sol, não. Só quando eu vim para casa mesmo, caminho de casa, o sol estava mais ou menos, não estava muito quente, não. Mas, ó, então isso aqui, eu vou terminar, vai terminar de secar. Quando tiver sequinho esse chip de coco, eu vou voltar e vou plantar com vocês. Olha, vai acabar.